Em evento do agronegócio em Maringá, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a dificuldade que o Brasil e o mundo enfrentam no aspecto econômico, falou sobre as ideologias perigosas que rondam o Brasil e abriu o jogo sobre o sistema eleitoral. O chefe do executivo voltou a criticar o que chama de fique em casa e a tentativa de atribuir ao seu governo o aumento nos preços dos combustíveis e dos alimentos e relembrou que o problema é mundial. O Brasil é um país abençoado. O mundo todo vem sofrendo com aumento de combustíveis e também com aumento de alimentos. Apesar da inflação estar alta no Brasil, bem como a questão dos combustíveis, na nossa terra, os efeitos são menores. Dizer a vocês que isso que nós passamos no momento é fruto de uma política equivocada adotada por muitos governadores por ocasião da pandemia, que foi aquela máxima: fica em casa que a economia a gente vê depois. Bolsonaro também falou sobre a paz no país, além de dar recados indiretos ao PT e Lula, que já defenderam abertamente ditaduras de esquerda. Graças a Deus, tem o reconhecimento de grande parte do povo brasileiro. Dizer que essa maneira como fui recebido aqui, como em qualquer outro lugar do Brasil, é a verdadeira pesquisa popular. Recebido por uma motociata e por um expressivo número de apoiadores, o presidente disse que essa é a real pesquisa na qual ele acredita. Por fim, Bolsonaro disse que o poder de escolha pertence ao povo, que sua gestão está empenhada em defender a Constituição e que ele não teme as eleições, mas, assim como os brasileiros, quer transparência no sistema eleitoral. A vontade de vocês tem que prevalecer. E todo o meu ministério está empenhado em defender a nossa Constituição e a nossa liberdade. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas. Nós não tememos resultado de eleições limpas. Nós queremos eleições transparentes, como a grande maioria, ou por que não dizer, a totalidade do seu povo. Abra esse giro com você, Fiuza. Em 3 minutos, sua análise sobre essas declarações de hoje do presidente. Nós vimos, então continuando o comentário anterior, nós estamos vendo o único candidato em campo. E eu não acho isso bom. Não acho isso bom. Bom é você ter diversidade de opções. E elas desapareceram. Então, o que faz ali o presidente? Sempre recebido, sempre aclamado. Ele está falando do que ele fez. Por isso que eu digo que é o único político em campo. Ele está falando de coisas reais. Ele está falando do que ele fez em quase 3 anos e meio. E o que o restante dos supostos candidatos e também sociedade, etc., fez nesses 3 anos e meio? Fez antibolsonarismo pueril e brutal. Então, nós vimos, por exemplo, reformas econômicas importantes, que são agendas brasileiras, nem era agenda do Bolsonaro. Ele mesmo diz que não era agenda dele, ele abraçou. Ele fez uma convergência com o ministro Paulo Guedes. Seguiram adiante para fazer uma desburocratização, uma redução dos gargalos do Estado, não é isso? Reforma da Previdência. Fizeram ações no meio da pandemia para atender as pessoas que precisavam. Quais foram as outras forças políticas que fizeram outras coisas que podem ser comparadas? Não existem. Ficaram tentando sabotar este personagem aí o tempo inteiro. Ficaram tentando, com medidas violentas, dessa papagaiada que é lockdown e que esse slogan grosseiro, não quiseram fazer um bom distanciamento, não quiseram fazer nada. Ficaram gritando slogans. Liberais, aqueles de estirpe, que conhecem as necessidades de reformas brasileiras, viraram as costas, fecharam os olhos só para surfar nesse antibolsonarismo.
Então, hoje, olhando, a gente tem que olhar o que cada um faz. Não adianta vir com cartilha, não adianta vir com historinha, plataformas, programas de governo, isso não existe. Tem que olhar o que cada um faz. E hoje você olha para trás em 3 anos e meio, quem é que pode dizer o que fez ou o que apoiou em termos alternativos ao que fez o governo? Ninguém fez. Ficou esse antibolsonarismo ignorante, miserável, né? Obscuro. O que a gente tem hoje, então, é um presidente defendendo o seu próprio legado, a população, em grande medida, entendendo, porque ele, de fato, defendeu a liberdade durante a pandemia, pode ter defendido em alguns momentos de forma atrapalhada, sem dúvida. A gestão na saúde não é boa, de maneira geral. Troca de ministros, uma coisa confusa. Mas ele como princípio, ele defende a liberdade no que há de mais importante. Na Constituição, direito de ir e vir, direito de você poder escolher se vai se vacinar ou não com uma substância experimental, e por aí vai. E direito de expressão. Vejam a ironia, o Jair Bolsonaro defendendo a liberdade de expressão. E o Supremo, os governadores, a imprensa, o consórcio, uma parte do Ministério Público fazendo um teatro, uma pantomima contra esse personagem. Então ele ficou sozinho na cena política. Quem quiser avaliar ações para decidir em quem votar, não tem ações para avaliar. Não vem me falar de governador, talvez o Zema tenha tido uma ação diferente, mas ele não é candidato. Então não há representação de oposição, não há crítica sólida, consistente em relação às políticas de governo, controvertidas e tal, mas com boas reformas liberais. Isso não existe, abandonaram isso tudo. Então o Bolsonaro realmente ficou sozinho no campo político. É claro que ele está preocupado com fraude, porque todo mundo está preocupado com fraude, com o TSE agindo da maneira que está agindo. Luciana, o que achou dessas falas de hoje do presidente? Então, Vitor, ele sempre fala essa palavra, né, transparência, e ele simplesmente coloca de uma maneira bem pública o que o brasileiro quer. O brasileiro quer transparência, e essa transparência vem sendo negada pelo TSE, pelos ministros do STF, pelo TSE no sentido do nosso campo eleitoral, pelos ministros do STF, desses inquéritos aí onde advogados não têm acesso. Que transparência é essa, né? 2, 3 anos de inquéritos aí, várias investigações, e advogados não têm acesso, advogados de pessoas citadas nos inquéritos. Então, é justo que o presidente simplesmente externe essa vontade do povo, né? A lei e a ordem, um lado quer transparência, um lado quer a lei e a ordem, um lado quer a defesa da Constituição, e o outro lado quer o quê? Revogação de reformas, baderna, intimidação, seja numa igreja ou seja na Casa de Deputados. Está tudo muito claro, não é, Vitor? Agora, mais uma vez, eu preciso fazer esse paralelo, porque o Fiuza tocou no antibolsonarismo, né? E eu preciso muito fazer esse paralelo com o antitrampismo que houve aqui. Porque o que acontece? O que aconteceu aqui está acontecendo no Brasil, que é você transformar, por causa do antibolsonarismo ou do antitrampismo, você transforma aquele político, você transforma aquele presidente no novo Hitler. Você desumaniza aquele presidente, você desumaniza aquela pessoa como se fosse o novo Hitler, como se fosse um genocida, como se fosse um fascista. E a partir do momento que esse processo de desumanização entra numa velocidade grande, como entrou aqui nos Estados Unidos, e há várias tentativas, principalmente por parte da imprensa, de implementar essa mesma velocidade no Brasil em relação ao presidente Bolsonaro. A partir do momento que esse presidente é desumanizado e vira o novo Hitler, aí, Vitor, tudo é válido para transformar a eleição, para você fraudar as urnas, para você tirar o novo Hitler do poder, para você não alimentar o novo Hitler. Por isso que há essa necessidade de o tempo todo desumanizar o presidente Bolsonaro, exatamente como aconteceu aqui nos Estados Unidos. Porque aí tudo é válido. Porque a pergunta que fica é a seguinte, ora,
pela democracia, para derrubar o novo Hitler, você não faria qualquer coisa? Você não fraudaria eleições? Você não jogaria fora da Constituição? Esse é o paralelo que nós precisamos entender. Sempre que falamos de Estados Unidos, o cenário político é muito parecido, mudam os personagens, mas o cenário político e as ferramentas que são usadas, elas são muito parecidas, Vitor. Diga, Zé. Isso que a Ana está falando é muito importante. Veja bem, um processo em que coloca um candidato, um governante, um presidente do país como fascista, como o torturador, como o ditador, isso desumaniza, tira dele aquela possibilidade humana de ser o presidente da República e aciona gatilhos em mentes malucas, em mentes disformes. E é isso que faz nascer vários Adélios bispos por aí, para início de conversa. Então, esse tipo de debate não é um debate próprio para um país se discutir durante uma campanha eleitoral, porque a campanha deveria ser para discutir o futuro do país, discutir a proposta de cada um dos candidatos e assim o povo se imaginaria que país quer e votaria. Mas um debate assim, que é feito de uma maneira bem sorrateira e intencional, acaba tirando exatamente essa possibilidade de raciocínio e disparando gatilhos em vários outros que já estão com problema. Então, Ana, eu vejo com muita preocupação esse processo de desumanização e essa colagem de um ser que não existe e que estaria atrás do presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos exatamente quem é que faz isso, existem defesas e existem pessoas que mostram que isso não é realidade e o Brasil impõe a sua gestão, impõe as suas falas contra o que pregam, né? Mas realmente preocupa, em primeiro lugar, a segurança pessoal do ser humano, Jair Bolsonaro, pai, marido, amigo, irmão, enfim, a pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, o processo eleitoral. Isto é uma fraude. A desonestidade intelectual de falar o que não pensa é uma fraude. E é o que está acontecendo. O presidente falou sobre a pandemia. Os partidos de oposição aqui acreditavam que poderiam liquidar o presidente Jair Bolsonaro com aquela história da pandemia, de que ele seria um genocida porque está matando gente, que não cuidou da pandemia e tal. A gente vê agora que esse debate ficou ultrapassado. Primeiro porque o Supremo foi lá e definiu que o presidente da República não poderia gerir o país durante a pandemia. E depois os resultados que ele apresentou. Então isso tudo cai por terra e a campanha será o campo fértil para mostrar a realidade.